Não sabíamos, não tínhamos essa informação. Descobri isso no saber, coisa mais boa. Então, pessoal, bom dia a todos, todas e todes, né? Sejam bem-vindos à nossa formação de avaliadores da FEMUCITEC. Hoje nós temos aqui alguns componentes da comissão coordenadora da FEMUCITEC. E antes da gente contextualizar, assim, um pouquinho da FEMUCITEC e da própria formação, como nós somos poucos, né? Eu vou pedir que cada um se apresente brevemente para nós nos conhecermos. Então, eu sou a Gabriele, faço parte, então, dessa comissão coordenadora e trabalho na Diretoria de Formação, Pesquisas e Projetos na Secretaria Municipal de Educação. Acho que a gente posso ir seguindo aqui a minha tela, porque ela não está em ordem alfabética. Tati, pode te apresentar, querida. Bom dia, me escutam? Escutam? Ok. Meu nome é Tatiane, faço parte esse ano da comissão, atuo como professora dos anos iniciais na EMF Pernambuco, e sejam muito bem-vindos a essa formação. John? Bom dia a todas e todos, eu sou Jonathan Zotti da Silva, sou professor de língua portuguesa na EMF Assis Brasil, do bairro Mato Grande. Gosto muito de trabalhar com pesquisa com os adolescentes, né, com as crianças, e esse ano estou fazendo parte da comissão da FEMUCITEC. Adri? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Adriana Vidaletti, sou professora na Rede Municipal de Canoas, na Educação Infantil. Atualmente estou lotada na EMEI Beija-Flor, em Niterói, e faço parte da comissão da FEMUCITEC. Anne? Bom dia, pessoal. Meu nome é Anne, eu sou professora PEB 1, no momento atuando como coordenadora pedagógica na Educação Infantil. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Glaucia? Bom dia. Bom, eu sou a professora Glaucia Silva da Rosa, atuo na EMF Teodoro Boggen, né, com os anos iniciais, e também faço parte da comissão. Sejam todos bem-vindos. Agora mexi na minha configuração, a minha ordem saiu. Continuando. A Rosana mesmo, que já está com o microfone aberto, pode falar. Eu sou Rosana Pinheiro, eu trabalho na EMF Irmão Pedro, de tarde e de noite. De tarde eu sou prof de matemática, e de noite eu sou supervisora da EJA. Eu sempre tive curiosidade de participar e de ver como é que acontece esse evento, e agora vou fazer parte da comissão de avaliação, né, dos trabalhos, tá? Então, eu estou bem feliz em poder conhecer mais essa formação. Agora a Rose Fiuza. Eu sou a Rose Fiuza, sou da Educação Infantil, sou diretora da EMEI Terezinha Tergolina. Estou bem feliz de estar aqui, gosto muito de novos desafios, né? E este ano tem sido um ano de muitos desafios. Então, que assim seja. A Ona? Bom dia, meu nome é Raona Poren, eu sou professora da rede de São Leopoldo, atualmente sou diretora de uma EMEI, e vi o convite da Adriana Vidaletti lá no grupo do Rodrigo Sabala, e vim aí para contribuir com um pouco, que já participei de algumas feiras como avaliadora, como a Mostra Tech Júnior, então acho que posso vir auxiliar um pouquinho aí com um olhar. Feliz de estar aqui. Bom dia. Débora? Eu sou a Débora Fraga, então, coordenadora da Educação Infantil. O ano passado, de última hora, assim, eu fui avaliadora, e aí gostei muito, resolvi, então, me inscrever para esse ano. Francisco? Bom dia a todos.
Sou Francisco Bezerra, estou um pouquinho mais distante de vocês, eu estou em Manaus. Eu não vou dizer que eu sou estou diretor da Faculdade La Salle aqui em Manaus, e eu achei interessante o convite da Gabriela, e eu estou aqui para contribuir no que for preciso. Franciele. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Franciele Dias Pereira, sou professora de Ciências Biológicas, estou aqui a convite da Adriana. Primeira vez que eu participo desse evento, de um evento desse porte, né? Eu sempre fui avaliada, não avaliadora, vai ser bem interessante. E atualmente eu faço mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul no PPG de Biologia Celular e Molecular. Sandra. Bom dia a todos, meu nome é Sandra Coimbra, eu sou professora da Rede Senec de Língua Portuguesa, sou mestranda em Educação na Rede La Salle e gosto de amostras científicas, gosto deste mundo acadêmico e vi nesse convite uma grande oportunidade de estar partilhando meu conhecimento e aprendendo com vocês. Obrigada. Miriam. Bom dia, eu sou a Miriam, eu sou agente de apoio à educação infantil, estou trabalhando na Secretaria de Educação, na diretoria de formação, projeto e pesquisa, e faço parte da comissão este ano. Rosemary. Vocês estão ouvindo, pessoal? Sim. Sim. Ela não. Eu também não consigo escutá-la. Rose, quem sabe escreve no chat, eu acho que o microfone está com algum problema. Fábio. Opa, prazer, fico muito feliz. Estou um pouco distante também, eu sou daqui do estado do Amazonas, estou no município de Barueri. É uma felicidade muito grande estar compartilhando conhecimento. Eu trabalho como químico na escola estadual, e eu trabalho com a área de pesquisa, coordeno o PCE, que é o Programa de Ciência na Escola. E a gente está com uma galera aí publicando livro com a questão dos estudantes. Nós temos publicado já o livro Jovens Poetas de Barueri, que é uma contribuição de vários alunos. Nós estamos indo agora para uma viagem indígena, que nós queremos trabalhar um livro e contribuir com essa língua materna deles e dentro do livro. Então, está muito bacana, estou muito amando esse projeto todo. E fazer parte dessa comissão é um presente para quem ama a educação como nós amamos e quer contribuir, quer aprender. Então, isso é o minha maior felicidade como professor estar aqui com esse pessoal maravilhoso que eu conheço pouco aqui, mas muito obrigado pela oportunidade. Mônica. Bom dia a todos e a todas, eu sou Mônica, eu sou professora da MFSS Brasil, a minha formação é em Biologia, tenho doutorado em Educação em Ciências e Matemática, esse ano então passei a integrar a comissão científica da FEMUCITEC, né? Fico muito feliz de poder estar participando desse momento e também muito contente com a questão de nós termos uma formação voltada para a questão da forma, né, dos avaliadores, do processo avaliativo, já que isso é muito importante, né, para a questão pedagógica dos trabalhos, né, até para o professor poder dar uma continuidade ao processo da feira com os estudantes na escola. Eu acho que agora a Rosemary consegue falar, né, Rose? Sim, bom dia, meu nome é Rosemary, né, mas tudo bem, todo mundo me chama de Rosemary. Perdão. Não tem problema. Desculpa, pessoal, o meu note, eu não sei se é o excesso de uso, a câmera e o microfone não estão mais funcionando. Eu sou professora de Geografia na MF General Osório, do bairro Rio Branco, também dou aula de Arte e Ensino Religioso, né,
Também atuo na rede municipal de Novo Hamburgo, dou aula para a EJA, e tanto na rede de Canoas quanto na de Novo Hamburgo eu gosto bastante da pesquisa, né? Já orientei alguns trabalhos na FEMUSTEC do ano passado, em Canoas, aqui, não na Mostratec, mas na Feira Municipal de Novo Hamburgo também, né? E gosto muito da pesquisa, eu acredito que a gente não deva parar de pesquisar nunca, né? Estou muito feliz de estar podendo participar dessa formação. Obrigada. Que coisa boa poder ouvir, né, de onde cada um é. Nós temos o pessoal de pertinho, o pessoal né, distante. Então, estamos muito felizes de acolhê-los, né, nesse momento. Então, só para contextualizar, né, pessoal, rapidamente, essa é a nossa 8ª feira, né, municipal de Canoas. Por que nós resolvemos, então, né, como que nós chegamos até uma feira municipal no meio da pandemia em 2020? Nós primeiro fizemos uma consulta com os nossos professores da rede municipal, com as equipes diretivas, e 60% dos respondentes disseram que sim, que conseguiriam participar da feira. Então, por isso que nós levamos adiante, então, né, a feira. Estamos acostumados a ver uma feira presencial com o espaço lotado, né, e que nesse momento não será possível. Então, depois, né, nós vamos organizar quem é que vai fazer a avaliação do quê, e vocês vão receber, então, um resumo e o link do vídeo que as crianças gravaram, né, então tem ali o vídeo para ser avaliado também, e no decorrer da nossa formação a gente vai falar sobre os critérios de avaliação. Também, no dia 17, pela manhã, nós vamos ter 4 trabalhos que optaram por, além de fazer o vídeo e o resumo, fazer a apresentação via Meet. Nós sabíamos que nem todos conseguiriam participar, então nós colocamos essas 2 opções, né, resumo e vídeo, ou resumo, vídeo e Meet. Então, temos 4 trabalhos, que também vocês serão informados, né, por e-mail, qual trabalho que é, se vocês têm disponibilidade para participar no dia 17 pela manhã ou não, né, mas certamente vamos contar aí com a contribuição de vocês. Vai ser uma feira muito bonita. Pelos vídeos, a gente já viu, né, o pessoal que já assistiu os vídeos, que tem pesquisas muito bonitas, e eu digo, né, que se as crianças conseguiram pesquisar no meio da pandemia, né, então tá tudo, né, maravilhoso, tudo tranquilo, porque é muito legal ver esse processo de iniciação científica acontecendo, né, de verdade. Então, eu já vou passar a palavra para a Mônica. Pode passar, Gabi. Então, né, novamente, bom dia, né, a nossa feira já está na 8ª edição, a FEMUSTEC 2020, e esse ano nós vamos ter a participação da educação infantil, dos anos iniciais e dos anos finais, assim como já, né, ocorreu no ano passado. Esse ano, a comissão esteve envolvida ao longo de todo o ano. Então, no início do ano, né, eu ainda não integrava a comissão, mas sei que tinha uma grande preocupação de fazer com que essa caminhada fosse um pouco mais tranquila do que nos outros anos, no sentido de ter um acompanhamento maior, pensando sempre na avaliação, né, no processo formativo, tanto do estudante quanto do professor. Infelizmente, né, ou felizmente, porque nos fez pensar em outras formas de se trabalhar, tivemos, né, fomos atravessados com a questão da pandemia, do isolamento social, porém, outras formas de se trabalhar surgiram nesse meio tempo, né? Do limão, nós fizemos uma limonada, e com isso nós tivemos uma participação, ainda que pequena, bastante valorizada dos estudantes nessa caminhada, então, da iniciação científica. Então, esse ano nós tivemos um novo modo de apresentar, partindo, então, para um modo digital, recorrendo a recursos como vídeos, como videochamadas, e isso também fez parte do processo de acompanhamento dos trabalhos dos alunos, onde os professores tiveram que se reinventar, pensar em outros modos de acompanhar e de fazer esse processo de orientação, bem como os temas dos trabalhos, que acabaram envolvendo muito a questão da rotina da casa, né, que esteve mais presente na vida desses alunos, assim como temas, né, que estão no momento na mídia. Então, foi um momento bastante criativo
né? Também não podemos só ficar se lamentando com a questão desse isolamento, mas também a busca por novos recursos que, em outros momentos, talvez não fossem tão pensados ou não tão usados por esses professores, né? Então, a gente é bastante grato à questão dos professores estarem incentivando, nesse momento, o trabalho nesse período de isolamento social, já que é mais difícil a questão da motivação do estudante, e os professores foram bastante insistentes e bastante motivadores, né, para que esses trabalhos se mantivessem ao longo desse período bastante complicado, já que nós não temos o contato direto com o aluno, e a gente sabe o quanto isso é importante no aspecto de motivação, né, e de acompanhamento de projetos. Com isso, nós pensamos em outras formas também de avaliar, já que nesse processo acreditamos que o mais importante é incentivar com que o aluno persista na questão da pesquisa, ainda que dessa forma, né, bastante remota, já que o contato entre o professor e o aluno não existiu. Então, pensando nisso, essa formação se faz importante para trazer às pessoas, né, aos convidados desse processo avaliativo, que se tenha um olhar principalmente, né, a esse período que nós estamos vivendo, e que isso também perpasse o olhar na questão avaliativa, né? Que isso também seja algo a ser pensado, e que isso faça também parte do discurso de motivação para que esses alunos posteriormente continuem no caminho da pesquisa. Como forma de também abarcar outras formas de trabalho, já que a gente sabe que nem todos os professores conseguiram manter um trabalho contínuo do início ao fim com os alunos, né? Nós pensamos e nos inspiramos em outras feiras brasileiras em organizar categorias aonde contemplassem outras formas de trabalho. Então, com isso, nós pensamos em nomes de pesquisadoras, né, que tiveram assim uma visibilidade, né, ao longo dos anos, e organizamos as categorias então como Marie Curie, né, Berta Lutz e Elsa Gomide, que eu não vou me estender agora, porque posteriormente o colega vai fazer a exposição de todas as 3 categorias mais detalhadamente. Pode passar, Gabi. Então, qual é o objetivo do processo avaliativo? Primeiramente, as feiras de ciências, mostras científicas, elas são bastante conhecidas pela questão do ranqueamento, pela questão da valorização, muitas vezes, da própria competição entre os estudantes. Na FEMUCITEC, né, nós primamos mais pela questão da cooperatividade, na questão de incentivar com que esses estudantes permaneçam na pesquisa e, com isso, incentivem outros colegas também. Bem como a formação dos professores, que ao longo do processo da avaliação ela vai se constituindo, aonde ocorre compartilhamento de práticas entre os professores, e com isso todos os sujeitos envolvidos acabam se enriquecendo, né, de todas as formas. Então, eu trouxe uma citação aqui que eu achei bastante oportuna, né, a questão do processo avaliativo, do porquê avaliar. A avaliação da aprendizagem tem por objetivo auxiliar o educando no seu crescimento, na sua integração consigo mesmo, ajudando-o na apropriação de conteúdos significativos. A avaliação apresenta-se como meio constante de fornecer suporte ao educando no seu processo de assimilação de conteúdos e construção de si mesmo como sujeito existencial e cidadão. Então, a nossa intenção, né, nesse processo avaliativo é que ela ultrapasse a questão da avaliação da feira por si só, mas que seja algo que contribua na formação desse estudante e desse professor, para que outros trabalhos, ou mesmo o trabalho que está sendo desenvolvido, possa, né, ter uma continuidade e uma significância na vida desse estudante, não só na vida estudantil, mas para a sua vida, então, na construção cidadã. Pode passar, Gabi. Convido agora, então, meu colega Jonathan para fazer a segunda parte.
Obrigado, Mônica. Pegando o teu gancho, queria destacar a importância dessa perspectiva de uma avaliação constante, como um suporte constante para o aluno, para o estudante, enfim, né, para aquele aluno que está participando da nossa feira municipal, no sentido de uma avaliação formativa, né? Nós queremos que eles tenham essa ideia de que o feedback que eles vão receber dos avaliadores não se trata de uma palavra final sobre o seu trabalho, não se trata sobre uma nota ou um conceito que eles vão receber, se trata de um feedback pensando em ser apenas mais uma parte do seu trabalho. Obviamente tem alguns projetos que já foram executados e finalizados, outros estão em processo de andamento. No entanto, apesar de estarem finalizados ou não, essa ideia de pensar a avaliação como um processo favorece o aluno para ele planejar ou a continuidade do seu projeto, ou então um novo projeto e que ele tenha novas ideias, novas formas de pensar que ele não havia raciocinado ainda. Então é importante que nessa avaliação a gente ofereça essas sugestões, contribuições, no sentido de visar um melhor desenvolvimento da pesquisa, né, e também do aluno, do estudante, como um sujeito pesquisador, né. Assim, a gente pode apontar novas possibilidades, né, apesar de o projeto já ter alguns resultados definidos, já alguma metodologia traçada, a gente pode apresentar novas possibilidades, né, talvez alinhar um pouco algumas questões metodológicas, e aí a gente pode dar sugestões, então, para os estudantes. Obviamente, eles estão participando já com um trabalho inscrito, mas numa outra possibilidade no ano que vem, ou ainda neste ano, se o projeto continuar, né? Porque a Feira de Ciências é apenas um momento de socialização desses trabalhos, então a pesquisa ela continua independente de uma feira, de um evento acadêmico ou não, né? Então, a ideia é que a gente possa contribuir para esse processo de orientação, né? Assim, a pesquisa ela é feita por um estudante que tem um orientador, que pode ter um co-orientador, que pode ter um outro colega de pesquisa, mas o avaliador ele tem esse papel essencial, né? Porque é uma visão de fora. Muitas vezes a gente atua como orientador, como co-orientador, a gente está dentro do processo, não consegue enxergar uma ou outra coisa, apesar de também termos uma formação, né, nesse sentido. Então, é legal que o avaliador ele se coloque como nessa postura de se somar ao trabalho, né? Pode passar o slide. Nós elencamos aqui alguns pontos, alguns elementos que a gente deve considerar nesse processo avaliativo, né? E a primeira questão é da faixa etária de elaboração dos projetos. Na nossa feira municipal, nós temos projetos que foram realizados na educação infantil, né, na pré-escola. Temos projetos que foram desenvolvidos no ensino fundamental 1, nos anos iniciais, e no ensino fundamental 2, nos anos finais. E mesmo assim, dentro de cada contexto, seja educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, nós temos também variantes de idade, né? Tem gente que está no 6º ano, por exemplo, tem gente que está no 9º ano. Isso, obviamente, interfere na maturidade, né, dos próprios sujeitos, pesquisadores, né? Também na quantidade e na qualidade do conhecimento prévio. Mas, então, é interessante a gente sempre ter essa questão em mente, né, da faixa etária, até para a gente adequar vocabulário, adequar a própria fala, né, a maneira com que a gente aborda, né, os estudantes. Eu acho que outra questão importante que a gente colocou ali é a questão da motivação do estudante, o quão motivado ele está, né, quais foram as justificativas, quais foram as motivações para ele realizar essa pesquisa. E, além disso, também a própria questão de estar automotivado no meio de uma pandemia, né, em que ele está no contexto de um ensino remoto, longe do seu professor, longe do seu colega, dos seus colegas, e mesmo assim disposto a realizar uma pesquisa. Eu acho que isso já parte de um pressuposto de que todos os alunos que apresentaram, se inscreveram, têm essa motivação, então é legal considerar isso, né. Na questão propriamente do projeto, o objetivo, né, ou os objetivos do projeto é uma questão interessante de
ter em mente, porque o objetivo ele tem uma organização específica, né? Ele normalmente é uma frase, aparece de uma maneira bastante comum, o objetivo deste trabalho ou esta pesquisa tem como objetivo. Então, a frase, ela começa com um verbo no infinitivo, né? Então, é interessante a gente avaliar isso, se ele está bem claro ou não, né? Normalmente, o objetivo é estabelecido dessa maneira, às vezes ele aparece também como um problema de pesquisa, daí pode não estar muito bem definido, né? Mas é interessante a gente avaliar isso em consonância com o próximo ponto, que é da metodologia, né? Porque às vezes a gente estabelece um objetivo e a metodologia não é adequada para avaliar aquele objetivo, né? Ou os métodos, os procedimentos, os materiais que nós utilizamos para executar a pesquisa não favorece o objetivo que a gente traçou. Então, essas coerências ou incoerências também podem ser levantadas, inclusive nessa perspectiva formativa, de pensar que o estudante, que o pesquisador, né, mais do que nunca, ele tem essa possibilidade de repensar o seu projeto, repensar o seu trabalho. A gente colocou ali metodologias e resultados, entre parênteses, se houver, porque acho que no próximo slide eu vou explicar um pouco mais das categorias de trabalho. E considerando esse contexto de pandemia, nós pensamos duas categorias, uma em que não há metodologia nem resultados definidos ainda, e outra que há metodologia definida, mas não deu tempo, então, de executar a pesquisa, então não tem resultados, né? A questão dos resultados podem ser resultados parciais, resultados totais, né? Na categoria 1, que é a Marie Curie, a gente colocou que pode ser resultados parciais também, porque o projeto pode estar em andamento, mas já apresentando alguns resultados, né? Nós colocamos, por último, ali, perspectivas futuras para o trabalho. Então, se o projeto tem essa ideia de continuidade, ou se o projeto está em andamento, né? Quais são os próximos passos da pesquisa, né? Se os estudantes, eles têm essa consciência. Às vezes, esse último ponto já aparece no resumo, né? Por vezes não aparece no resumo, mas aparece na apresentação do trabalho, que pode ser por vídeo, ou então por uma videochamada síncrona, né? Como nós estamos fazendo nesse momento. Então é interessante de avaliar isso, né? Muitas vezes não é apresentado nem no resumo, nem no vídeo, né? Na apresentação. É interessante de colocar essa questão, né? Sugestões, então, para perspectivas futuras do trabalho, ou se então for na videochamada, se for na apresentação síncrona, de mesmo perguntar então para o estudante, né, se ele tem essa perspectiva, se está em andamento, qual é o próximo passo do trabalho. Pode passar. Então, como nós estávamos falando para vocês, a Mônica já apresentou, nós elencamos 3 categorias, né, nós nos inspiramos em outras feiras aqui do Brasil, que também desenvolveram categorias parecidas. Nós escolhemos nomes de 3 pesquisadoras de renome, né, no sentido de valorizar cada vez mais a participação feminina, né, também das nossas estudantes, mesmo na sua juventude, né, na sua infância. Não sei se vocês têm a oportunidade de conhecer, mas vou falar um pouquinho delas. Marie Curie foi uma física polonesa, naturalizada francesa, né, desempenhou um trabalho bastante preponderante e inovador na questão da radioatividade, né? Ela ganhou o prêmio Nobel 2 vezes, uma com o marido, se não me engano, em 1903, em física, e outro em química, em 1906. Então, uma pessoa de grande nome. Ela veio para o Brasil também, acho que foi num instituto de radioterapia, que foi no início de 1920, se não me engano, em Minas Gerais. Depois nós temos ali a Berta Lutz, que foi uma bióloga brasileira, foi uma das primeiras, se não a primeira trabalhadora mulher, né, do Museu Nacional. Também foi uma das principais ativistas da questão dos direitos femininos, né, no início do século passado. Foi bastante importante na questão do voto feminino, então ela também de bastante nome aqui no Brasil. E a Elza Gomide, que foi uma pesquisadora da área da matemática aqui no Brasil, foi a segunda doutora
em matemática no Brasil e a primeira doutora em matemática formada no Brasil, né, na USP, foi professora lá também. Então, nós homenageamos essas 3 mulheres. Na primeira categoria, que é a Marie Curie, é aquele tipo de projeto mais comum que a gente vê em feira de ciências, no sentido de que as feiras já são adaptadas para esse tipo de projeto, que é um projeto que foi planejado e executado, né, ou está em andamento, né, está sendo executado. Por isso, então, esses projetos já têm uma metodologia definida e já apresentam alguns resultados, sejam eles parciais ou totais, né? Normalmente as feiras de ciências aceitam esse tipo de trabalho. Para o contexto específico desse ano, né, de isolamento social, de suspensão das aulas e de ensino remoto, nós pensamos essas 2 categorias seguintes, que é a Berta Lutz e a Elza Gomide. A Berta Lutz, então, inclui um projeto que já está planejado, no entanto, não foi executado. Portanto, ele apresenta uma metodologia definida, mas ainda não tem resultados, né, nem parciais ou totais, porque ainda não pôde ser executado. Foi quase o caso de alguns projetos lá da nossa escola, que quase não deu tempo da gente começar a pesquisar, enfim, no contexto, e assim podem ter outros projetos aqui inscritos na nossa feira ainda, né. E, por último, a gente colocou a categoria Elza Gomide como, então, uma proposta de pesquisa. Então, não se trata ainda de um projeto, né? Nem de um projeto planejado executado, nem de um projeto planejado. Trata-se de uma ideia de projeto, de uma proposta de pesquisa, no sentido de que a gente quis acolher também grupos de pesquisa, escolas, alunos e professores que estavam envolvidos na questão do fazer científico, mas não conseguiram tempo ou recursos ou o contexto necessário para desenvolver uma pesquisa e acabou ficando no mundo das ideias, ou que acabou visualizando a nossa FEMUCITEC de última hora e não conseguiu executar a tempo e planejou uma pesquisa, então, para o ano seguinte, ou mesmo para o final desse ano, que vai acabar que não dá tempo de apresentar na FEMUCITEC. Então, essa é uma proposta de pesquisa que não tem metodologia definida ainda, nem resultados. Na verdade, não tem a obrigação de ter metodologia definida, nem apresentar resultados esperados. No entanto, no edital e numa formação inicial que nós tivemos, nós induzimos, né, nós encorajamos os pesquisadores, os estudantes, os professores que foram escrever projetos nessa categoria, né, de proposta de pesquisa, que, se possível, né, também pudesse sugerir que metodologia está pensando, se uma ou outra. Então, poderia, nessa categoria, a proposta de pesquisa pode apresentar uma ou outra metodologia possível, já alguma expectativa de resultados, né? Mas a questão principal é que as propostas de pesquisas focam mais no tema, na justificativa, nos objetivos, né? Então, essa parte desse resumo adaptado, ela é mais encorpada, né? Da minha parte, seria isso. Se tiver alguma dúvida, a gente pode conversar também, mais específico. Eu acho que talvez seja eu aqui nessa aqui ainda. Então, vamos dar continuidade, né? Já que eu estava falando dessa questão da diferença das categorias, é importante a gente ressaltar algumas diferenças, peculiaridades que nós temos nessa questão da estrutura do resumo, né? Então, nós colocamos aqui esses 5 itens, eles já estão previstos, né, no nosso edital, né? Nós temos, primeiramente, a questão do mérito técnico-científico. Então, verificar se há uma ideia de cientificidade mesmo do projeto, se não se trata de um projeto que muitas vezes foi pensado apenas no sentido de adquirir um conhecimento inicial, né? E, obviamente, esse tipo de projeto, ele tem valor, inclusive, tem que relacionar isso com a questão da idade, né? Com a questão do contexto em que o aluno está trabalhando. Obviamente, a gente não vai avaliar o mérito técnico-científico de um estudante de uma pesquisa realizada na educação infantil da mesma maneira que um aluno, por exemplo, do 9º ano do ensino fundamental. Então, essa questão do técnico-científico
quanto mais novo, tenha muito mais a ver com essa curiosidade inicial, né? E quais foram os procedimentos, os materiais empregados para que essa curiosidade fosse sanada, né? Esse problema de pesquisa que foi trazido fosse alcançado. Já de um estudante mais maduro na questão de idade, na questão a própria acadêmica, né, do final do ensino fundamental, por exemplo, nós esperamos um certo domínio maior dessa questão dos domínios do processo científico, da questão metodológica, então isso tem que ser avaliado. Na questão da introdução, a gente precisa, assim, o resumo ele tem uma característica, é um tipo de gênero textual bem definido, né? Ele apresenta uma estrutura que não muda, né? Então, na introdução, normalmente se apresenta o tema da pesquisa, então tem uma ou duas frases que falam sobre o assunto que se está falando, para já não começar direto, né, com o objetivo. Então, se fala disso. Fala-se também do problema, né? O que levou o estudante a essa pesquisa, né? A justificativa, né? Seja própria, seja da comunidade, seja para desenvolver determinado assunto na ciência mesmo, e o objetivo. Então, tem algumas perguntas que a gente tem que se fazer, né? Para, na hora que a gente está lendo o resumo, ver se responde adequadamente essas perguntas. Se o trabalho apresenta um tema bem definido, de uma maneira clara, se o problema está definido, né, se os objetivos são consistentes e adequados ao tema proposto. Também a gente tem que avaliar a consistência teórica, se a colega perguntou se vai ser disponibilizado, a Gabi Bonotto pode apresentar melhor, mas eu acho que vai ficar disponível no YouTube, né, Gabi? Então, o pessoal vai ter acesso à apresentação e também às nossas falas, né? Tem a questão da consciência teórica, que a gente tem que avaliar se desse tema proposto, o estudante, o resumo já, né, o projeto, ele conseguiu alguma consistência teórica adequada para falar sobre isso, porque a gente pode falar sobre um tema a partir de nosso senso comum, ou a gente pode falar sobre um tema a partir do conhecimento científico. E uma feira de ciências, obviamente, valoriza o conhecimento científico, né? Então, a gente tem que valorizar essa questão. No quarto ponto, que é a questão da metodologia, a gente tem que avaliar se a metodologia, como eu falei anteriormente, se a metodologia está adequada para atingir determinado objetivo. Muitas vezes, os projetos traçam um objetivo X, e a metodologia utilizada não está muito adequada ou não favorece alcançar esse objetivo. Então, tem que avaliar isso. Ou, muitas vezes, a metodologia está adequada, mas os procedimentos talvez não estejam adequados, né? Talvez não estejam finalizados, talvez foram executados de uma maneira, talvez, não apropriada para aquela metodologia. Então, nessa questão da metodologia, nós temos essas questões para pensar, né? Se a amostra, se o trabalho tem uma amostra, né? Se for um trabalho mais quantitativo, se essa amostra está adequada, se as medidas, os métodos, o tempo de observação, os procedimentos, eles asseguram a validade desses resultados, né? O que é a validade? Se a metodologia ela está adequada de fato para medir aquilo que ela se propõe, no caso, o objetivo, né? E por fim, as conclusões, né? Os resultados, as conclusões e a relação delas com o objetivo, com as metodologias. Então, assim, no final de um resumo, vamos recapitular, né? Nós temos ali o tema, justificativa, problema, objetivos, metodologia, resultados, conclusão. No final, apresenta uma conclusão, muitas vezes o resumo não apresenta essa conclusão. A conclusão, ela pode estar relacionada mais para o conhecimento do estudante, né? Ou dos estudantes que participam, ou para o contexto da escola, ou para o contexto da comunidade, ou mesmo para a evolução da ciência, né? Por que não? Porque os estudantes que estão participando de pesquisa no ensino fundamental, na educação infantil, eles já estão como pesquisadores e se propõem a evoluir a ciência também. Então, é interessante pensar se esse trabalho já apresenta uma ideia de continuidade, se apresenta conclusões para o contexto, né? Se ele foi finalizado, quais são as conclusões desse trabalho? Se não foi finalizado ainda, que conclusões possíveis, que expectativas que se podem ter, né, da realização desse trabalho?
Enfim, talvez as propostas de pesquisa não vão apresentar, né, sendo a última categoria da Elza Gomide, se não me engano, talvez não vão apresentar conclusões ainda. Isso é uma questão interessante também. Nas propostas de pesquisa, que é a categoria 3 da Elza Gomide, não vão apresentar todas essas questões, principalmente a questão 4 e a questão 5. Então, é importante que a gente avalie os 3 primeiros pontos, né, no sentido de que o projeto ele tem que estar com um tema bem elaborado, com uma consistência teórica, né, porque quando a gente está planejando uma ideia de projeto, a gente já está pesquisando sobre ele, né, a justificativa da realização dessa pesquisa, por que é importante para mim, enquanto estudante, ou para minha escola, ou para minha comunidade, ou mesmo para a ciência que se pesquise determinado assunto. E o objetivo esse vai ter, né, a gente colocou no edital também, que mesmo na proposta de pesquisa vai ter um objetivo, então a gente vai avaliar também o ponto 2 ali das nossas propostas de pesquisa. É isso aí. Bom, então agora eu e a minha colega Anne, nós vamos apresentar para vocês, então, alguns aspectos, né, importantes dentro da avaliação dos trabalhos da educação infantil, que nós também temos na nossa FEMUSTEC. Pode passar, Gabi. Então, antes da gente falar especificamente dos pontos a serem avaliados nos trabalhos da educação infantil, achamos importante ressaltar algumas características principais de cada etapa dessas infâncias, né? Dentro da educação infantil, nós temos os bebês, que são crianças de 0 a 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, crianças bem pequenas, de 2 a 4, e crianças pequenas, de 4 a 5 anos e 11 meses. Então, quem for avaliar estes trabalhos, ao perceber a faixa etária do trabalho, da pesquisa, né, colocada, deve levar em conta alguns aspectos. Em grupos de bebês, de ter esse entendimento que os bebês, eles exploram o mundo com todos os seus sentidos, e que é importante que dentro dessas pesquisas, que o bebê, ele participe de experiências em que eles possam agir sobre os materiais repetidas vezes. Então, os bebês têm dessa característica de se envolverem com os materiais e com as propostas por diversas vezes. Não é uma experiência única, são um ciclo de experiências, né? Crianças bem pequenas, de ter esse entendimento que é o período da explosão do vocabulário. É quando as crianças, elas conseguem falar cada vez mais, a fase dos porquês, o do não, da criança querer saber um pouco mais do mundo à sua volta e de ser extremamente curiosa. Bom ressaltar que na educação infantil, a criança, por sua natureza, ela é um ser curioso, ela é um ser pesquisador. Então, dentro desses trabalhos, da gente poder observar se o professor, ele foi capaz de captar essa intenção da criança e essa sua curiosidade e a colocar dentro da sua pesquisa. Então, as crianças bem pequenas, elas aprendem sobre o mundo à sua volta por meio das suas descobertas, que fazem a partir de explorações e investigações de diferentes objetos. Então, a gente vê aqui a multiplicidade de materiais e objetos, muitas perguntas, muita desconstrução, muitas vezes, daquilo que é colocado na sua volta. Elas compartilham os seus pensamentos e exploram mais as semelhanças e diferenças entre os objetos. Então, na maioria das vezes, aparecem trabalhos de comparação e deles quererem saber os porquês e as consequências. E já as crianças bem pequenas, dentro da educação infantil, são as crianças um pouco maiores. Então, eles já elaboram as suas questões, eles já trazem muito mais para os professores o que eles querem saber, eles instigam, né, essa pesquisa, começam a construir algumas conclusões, levantam algumas hipóteses e buscam, né, as respostas dos seus resultados. Então, quando a gente for olhar esses trabalhos colocados, a gente poder ter esse olhar e perceber o quão foi qualificado também o trabalho desse professor como escriba, que diferente lá do ensino fundamental, aqui as pesquisas elas vão passar muito pelo professor, até para ele poder colocar no papel todas essas experiências
dessas crianças tão pequenas. Então, a gente ainda vai ver aqui a pesquisa, ela muito voltada e muito ainda atrelada ao trabalho do professor. Pode passar, Gabi. Acho que agora sou eu, né? Bem, pessoal, então, como o colega colocou ali anteriormente, né, aqueles critérios ali de mérito científico e outras estruturas do resumo, eles se detêm, então, para avaliação do resumo, né? Pensando na apresentação das crianças, a gente teceu, então, outros questionamentos, né, tendo em vista que o que nos é interessante para a faixa etária da educação infantil, né, é realmente o protagonismo deles, o interesse deles, que a pesquisa seja deles, que as perguntas partam do contexto de interesse das crianças, né? Então, o que a gente vai observar, né, na apresentação, que vai ser, então, através do vídeo, ou então do Meet, né, é se a proposta instigou o protagonismo e a curiosidade das crianças, né, se envolveu elas, o trabalho, de um modo geral, se percebe-se que o tema de pesquisa é relevante para as crianças, né, ou seja, se houve um engajamento, se o tema mesmo partiu, né, de algum questionamento deles, se é possível perceber a construção do conhecimento pelas crianças através das diferentes linguagens, então, compreendendo que as crianças se expressam de diferentes formas, né, que a gente possa acolher nesse olhar para o material produzido, e também observar se percebe-se que as crianças expressam suas descobertas sobre o tema investigado. Então, foi nosso foco que o vídeo, né, que as apresentações, que o trabalho como um todo, tanto nas feiras presenciais quanto agora à distância, né, realmente seja um espaço das crianças, né, onde elas possam colocar o seu olhar sobre o mundo e se expressar das suas diferentes formas, tá? Então, a gente fez uma adaptação aqui para observar bem a ação das crianças, né? Então, e isso a gente vê bastante, assim, às vezes o resumo está mais tecido com as intenções docentes, né? Mas no momento da apresentação a gente priorizar bastante esse olhar sobre a ação das crianças, né? Se está sendo significativo, se está sendo envolvente e se eles estão realmente protagonizando essa experiência, né? De estar nesta feira. Acho que pode passar, Gabi. Aqui, então, sempre lembrando, né, que na educação infantil a gente precisa valorizar toda e qualquer iniciativa de exploração e investigação das crianças, pois elas estão se apropriando pouco a pouco do mundo à sua volta. Então, que essa avaliação, ela seja sempre propositiva e também ela seja um motor para esse professor continuar dando voz e dando espaço para as crianças, que esse professor ele se sinta instigado a continuar apostando no protagonismo infantil e trazendo essas vozes dessas múltiplas infâncias. E que ao avaliar suas pesquisas e descobertas, seja sensível, propositivo nas colocações, apontando caminhos e trazendo mensagens de incentivo, que instiguem ainda mais a sua vontade de pesquisar e aprender sobre aquilo que lhes desafia. Porque entendemos que, como na educação infantil, primeira etapa da educação básica, que as crianças, elas tenham esse gosto pela pesquisa e que continuem sendo seres pesquisadores e não percam essa natureza investigativa e que a leve ao longo da sua vida. Então, que seja uma experiência gostosa, uma experiência de muito aprendizado e que eles levem dessa avaliação as melhores percepções possíveis. Pode passar, Gabi. E eu acho que uma diferenciação importante, né, é a gente ver quando estiver lendo, então, o resumo, o feedback vai estar mais direcionado ao professor, né? Quando a gente estiver observando, então, o vídeo, o feedback vai estar mais direcionado para as crianças, né? Então, tá bem, da nossa parte era isso. Então, bom dia. Agora eu e minha colega Tati vamos falar, então, um pouquinho sobre a avaliação do ensino fundamental, né? Trazer um pouco do olhar do que avaliar, então, nas apresentações. Pode passar, Gabi. Então, a gente inicia trazendo aqui uma citação, né, que é uma reflexão, né, na área, sobre o objetivo na área das ciências, né, e essa citação, então, corrobora um pouco com o objetivo também, né, do que a gente deseja encontrar nos trabalhos dos nossos alunos, né, que é, então, durante a feira, né, falar um pouquinho sobre a importância desse pensar, né, esse olhar sobre o pensamento, né, e perceber nos nossos alunos, então,
né, essa lógica, se eles desenvolveram uma lógica sobre o trabalho desenvolvido, um olhar crítico sobre aquilo que eles estão apresentando. Nesse sentido, né, a gente traz algumas percepções sobre o que cada ano deve desenvolver. Então, nos anos iniciais, né, a gente percebe, né, que os alunos devem ter, então, um conhecimento sobre, né, aquilo que eles estão apresentando, e a gente percebe que também vai ter um maior envolvimento dos professores. Já nos anos finais, né, a percepção do conhecimento desse nível é que o domínio dos alunos vai ser maior sobre o assunto, né? Eles vão ter uma postura melhor para apresentar, né? E que eles vão apresentar de uma forma mais clara, mais objetiva o trabalho deles. E vai constar também o menor envolvimento dos professores, né? Então, é importante, né, que durante a avaliação se observe as características de cada faixa etária, né? Por exemplo, né, um aluno do primeiro ano, né, vai ter uma maior dificuldade para apresentar, talvez, e expor, né, a sua opinião sobre sobre o seu determinado trabalho, ao contrário de um aluno, por exemplo, de um quinto ano. Então é importante observar as características de cada faixa etária, né, durante a avaliação. Pode passar, Gabi. Então, a gente também traz ali uma citação, né, que fala um pouquinho as características dessa faixa etária, demandam, né, trabalho no ambiente... Ai, desculpe, peraí. E a apresentação saiu para mim. Então, as características dessa faixa etária demandam um trabalho no ambiente escolar que organize em torno dos interesses manifestados pelas crianças, de suas vivências mais imediatas, para que, com base nessas vivências, elas possam progressivamente ampliar essa compreensão, o que dá mobilização de operações cognitivas cada vez mais complexas e pela sensibilidade para aprender o mundo, expressar-se sobre ele e nele atuar. Pode passar, Gabi. Posso falar, Glaucia? Sim, Tati. Tá. Gabi, retorna ao slide anterior, por favor. Pessoal, então ainda dentro daquela citação, a gente encontra, aquilo foi retirado da BNCC, então nela a gente pode encontrar o entendimento de que então, essas crianças nessa faixa etária, elas estão ampliando as suas percepções, então, sobre vários processos, né? Então, aqui a gente pode pensar na oralidade, na compreensão, na representação, né? O que influencia diretamente na leitura e na escrita dessas crianças. E quando a gente pensa em leitura e escrita, é sobre a leitura de diferentes sistemas de representação, né? Alfabética, numérica, científica, midiática. Então, elas estão em um processo de amplitude. E aí, partindo também daquela citação, a gente pode perceber que quando se fala de vivências e de imediato, então que qualquer contribuição pedagógica direcionada às crianças, ela então deve partir do conhecimento empírico. E que a partir dele as crianças aprofundem as suas práticas e os seus entendimentos. E aí então vem o professor como colaborador para que isso aconteça. E aqui também, assim, quando eu falo de professor, eu não estou falando apenas de um atuante em sala de aula, né? Eu falo de uma atuação ampla em diferentes espaços, com diferentes papéis, inclusive o avaliador também aqui estaria como um professor. E é por isso que a gente precisa entender, né, essas diferenças no ensino e nessas etapas e o que elas contemplam, né, sobre as características das faixas etárias. Claro, né, com o objetivo de contribuir para que o trabalho apresentado prossiga e evolua. Pode passar, Gabi, por favor. Então, só para retomar, então, voltando o nosso olhar agora para o lado mais prático da avaliação, então, como já foi abordado, os trabalhos, eles se organizam da seguinte maneira, né? Modalidade, categoria, e para cada categoria, existem critérios pré-estabelecidos. Pode passar, Gabi, por favor.
Pode passar novamente, Gabi. Bom, alguns aspectos então importantes para serem olhados, né, nos vídeos e no Meet, né? Então a gente coloca ali algumas questões, né? O aluno apresenta e expõe de maneira clara o conceito trabalhado, né? Então é importante perceber que o aluno tenha se envolvido com o projeto, né? Que o projeto não tenha sido somente desenvolvido pelo professor, né? Outra questão, o aluno demonstra uma compreensão e envolvimento, né, com o que está sendo apresentado. Então, o aluno realmente se engajou no projeto de forma que ele consegue, né, mostrar que compreendeu aquilo que ele está falando realmente, né? O trabalho exposto apresenta, então, originalidade e inovação. É um trabalho, né, inovador, que traz uma proposta diferenciada, né? Outra questão, adequação do tema, né, que tem a ver com o que a gente estava falando nos slides anteriores, né, está, né, então, adequado, né, com o nível escolar, né, está relacionado com a faixa etária em que o aluno se encontra. Esses são alguns dos aspectos importantes para serem avaliados, então, durante a avaliação do vídeo e também nas apresentações do Meet. Então, dando sequência, pode passar, Gabi. A gente fica se perguntando, eu recebi o resumo, e o que eu devo avaliar? Então, de novo, novamente, o resumo, então, deve ser avaliado a partir de cada categoria. Então, é importante, né, ir lá no edital e observar o que diz cada categoria, né? E lembrar que, então, nos anos iniciais, né, do ensino fundamental, em sua maioria, os resumos foram escritos pelos professores, né? Então, talvez vocês encontrem uma linguagem mais formal, diferente do que ocorre nos anos finais, né? Que a maioria dos resumos são escritos pelos próprios alunos. Pode passar, Gabi. Então, ainda seguindo nesse pensamento avaliativo e pensando, então, aqui nos critérios que são absorvidos por cada categoria e pelos pensamentos de apresentação e desempenho, no que a gente precisa atentar quando a gente pensa em anos iniciais e, mais precisamente, aliás, não só anos iniciais, anos finais também, o ensino fundamental, né? E mais precisamente nessa ação desse estudante, né, na ação dessa criança. Qualquer critério, então, que passe pela análise da oralidade, e aqui a gente pode relacionar, então, os critérios de clareza, objetividade, postura, domínio de conteúdo, a gente vai precisar entender que, focando um pouco nos anos iniciais, essa oralidade ela vai ser diferente, tá? Ela é uma linguagem diferenciada. Então, ela não vai abarcar grandes articulações na fala, elas são curtas na maioria das vezes. E vai se utilizar muitos termos repetidos, então a nossa atenção aqui ela tem que estar no conhecimento demonstrado. E já pensando tanto para os anos iniciais quanto finais, não vamos nos apegar, então, a uma eloquência verbal elevada, até porque muitas vezes essa eloquência ela está acompanhada de uma memorização sem significado. E o que a gente espera da criança é que ela se aproprie do conhecimento, né, independente do jogo de palavras. Outra situação é que esses estudantes também na utilização, né, de outros códigos linguísticos, que não apenas o vocabulário, né, então a gente pode pensar aqui na entonação, nos gestos, interação com o meio, esses códigos, então, eles vão estar sendo influenciados por aqueles processos que a gente viu no início, que estão sendo ampliados progressivamente. Então, numa apresentação via Meet, ou numa futura possibilidade que não necessite, né, de que tenha o meio digital seja necessário, né, o diálogo com a criança, então, ele é fundamental, porque é através dele que a gente vai incentivar essa fala. Então, nesse momento, as perguntas, elas vão ser favoráveis para essas crianças, para que elas consigam comunicar o que elas sabem. Para isso, então, as perguntas, elas precisam ser bem objetivas.
E o olhar, então, desse avaliador vai ter que ser sensível a essa criança, né? Ele vai precisar, então, estar aqui contemplando o estímulo ao argumento. E por que a gente está colocando essa reflexão? Porque já foi visto em feiras de ciências avaliadores que apenas chegam e observam uma apresentação. Então, com crianças, aprendizes, né, dessa oratória, o incentivo à fala, ele pode ser necessário, né, não generalizando. Há crianças que se expressam muito bem, mas a gente precisa, então, estar atento a isso, tá? E nos casos dos vídeos também enviados, por mais que a interação direta com o estudante ela não seja possível, o mesmo olhar, então, ele deve ser aplicado, tá? Levando em consideração tudo o que nós já citamos. Pode passar, Gabi, por favor? Pensando um pouquinho na técnica da escrita, a gente tem que considerar duas situações, né? O professor, então, como escriba, que vai fazer, né, que vai tomar essa ação da escrita, que vai se estender aos anos iniciais, principalmente ao bloco da alfabetização, né, isso vai ser visível, esse professor ele vai estar tendo esse papel como mediador, e também nós temos a situação de escrita pelo estudante. Pode passar, Gabi, por favor? Então, independentemente, assim, dessas duas situações, o professor, ele vai ser um apoio desse estudante, né, já entendido, então, que eles estão nesse processo, né, progressivo de entendimento, e né, nessas diferentes áreas do conhecimento. Então, o que a gente pode considerar aqui também é que o quanto esse estudante participou desse processo de escrita. Isso é realmente importante. Né, as suas contribuições, os seus pensamentos, se eles estão sendo colocados, né, nessa escrita, até mesmo para que a gente possa atingir o que a BNCC coloca como as 10 competências gerais, né, presentes, então, aqui nas unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades, bem como também vai ser desenvolvido em cada área do conhecimento e no componente curricular. Então, eu só trouxe ali as 10 competências gerais, para que a gente pudesse retomar. Pode passar, Gabi, por favor. Então, nos resumos, nas propostas, nas apresentações escritas, nos registros escritos, a gente, então, vai buscar a participação da criança, porém, pode ser, então, perceptível essa contribuição do professor para adequar esse texto, até uma vez que, independente dessa etapa, que o trabalho está inserido, essa escrita, ela tem que ser o mais entendível possível, né, para apresentação em uma feira de ciências. E o que acontece muito, que a gente conversa muito e reflete sobre isso? Professores, então, apropriando-se desse momento, né, não por maldade, mas por não compreenderem que o trabalho desenvolvido, ele deve perpassar, então, o movimento de consciência das crianças, né? O professor, nesse processo, novamente, ele é um apoio, ele vem como equilíbrio, para que a linguagem dessa criança, ela esteja presente em todo o processo investigativo. Aí, pensando um pouco em escrita, em instrumentos de análise, a gente pode ocorrer da criança não fazer o uso da escrita. Isso pode acontecer muito com crianças de 1º ao 3º ano. Então, aqui podem aparecer muitos registros visuais, como fotos, desenhos, algumas tentativas de escrita bem primárias, né, pequenas, por exemplo, mas elas são válidas, tá? Desde que dentro do tema desenvolvido e dentro de um encadeamento de propostas que possam levar essa criança, esse estudante, à compreensão, né, do que está se buscando entender. Pode passar, Gabi, por favor. Aqui a gente trouxe alguns exemplos de resumos, tá? Com eles a gente então pretende colaborar com essa percepção de quando o projeto parte do conhecimento empírico da criança e quando há outro processo, então, de construção presente. E aqui é só para que todos compreendam a nossa intenção, né, de que com esses exemplos aqui, então, nós não estamos julgando, né, o que é certo, o que é errado, até porque para isso a gente precisa entender todo um contexto, e generalizar ele nunca é um caminho correto.
Então, a intenção é que a gente perceber essas diferenças e possibilidades, né, na participação desse estudante, nessa construção textual. Então, a gente colocou também um QR Code que direciona para vocês a uma página, tá, com diversas publicações de resumos, é bem interessante. Eu fiz uma breve pesquisa ali, gostei bastante, e vai contribuir muito com o trabalho de vocês na hora de avaliar. Pode passar, Gabi, por favor. Então, encerrando essa parte, e pensando nesse contexto de pandemia, a gente precisa entender que os professores aqui eles vão estar articulando em vídeos todos os registros desse processo investigativo. Então, aqui podem aparecer áudios, imagens, trechos de outros vídeos, então tem muitas possibilidades. Pode acontecer deles articularem toda essa investigação, devido ao fato, então, dessa impossibilidade de contato, né, dessa interação limitada com essas crianças, e como é que a gente deve proceder? Com compreensão. Tá? Nós entendemos que em qualquer tipo de situação, o papel do avaliador ele vai além de empregar valor aos critérios, e isso vai além, ele deve incentivar, então, essa continuação, ainda mais perante a crise sanitária que a gente vive, né, e não sabemos quando vai terminar de fato. Então, quando a gente pensa na fala avaliativa desse projeto, nós podemos focar nos pontos promissores de continuidade, primeiramente, e depois nos pontos a se reconsiderar, né, a gente pode estar pensando nisso, e sempre com esse pensamento de elevação desse projeto, né, a gente deve abraçar a ideia de que melhores realidades podem ser criadas, e para isso o trabalho científico é potente. Seria isso, Gabi. Então, pessoal, bem nessa perspectiva, né, que foi falada, de que é incentivar, né, estimular que as crianças e os adolescentes continuem a pesquisa. A gente brinca que não é, né, aquela situação quando a gente recebe uma avaliação de uma revista detonando o artigo, ou quando o orientador pega lá a nossa dissertação, a nossa tese, toda rabiscada, e a gente se sente, não quero mais pesquisar nada na minha vida, né, não, é pelo contrário, é mostrar as possibilidades, é mostrar que bom que tu está pesquisando, então vamos para além disso, vamos né, conseguir encantar ainda mais esse estudante. Eu acho que é para isso. Vou verificar a questão do link aqui, pessoal, só um minutinho. Eu ajeitei já, Gabi. Ah, tá. Já abri. Obrigada. Então, pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Eu coloquei ali o link, né, da certificação, para vocês preencherem com nome, CPF, também tem as perguntas ali, né, se vocês têm disponibilidade para o dia 17, se tem disponibilidade para aceitar via e-mail para fazer a avaliação, daí vocês vão respondendo e a gente vai conversando. Sim, daí eu vou mandar, pessoal, tanto por e-mail, eu vou enviar o link da gravação, e também mando em PDF a apresentação para vocês. Eu tenho uma dúvida, Gabriele, pessoal, bom dia. Acabei entrando atrasada porque eu estava em aula, tá? Mas já havia lido o edital anteriormente. A minha dúvida, ali no link, depois eu vou clicar de novo, né, que ele foi atualizado. Daí ele elenca algumas opções de turnos, de horários em cada turno, é isso? Para participar, ou eu clico, porque na verdade, assim, eu pensava que teríamos que ficar disponíveis o dia inteiro, entendeu? Na realidade, isso vai ser assim, ó, nós vamos ter a parte online, né, via Meet, a apresentação via Meet, ela vai ser somente no turno da manhã. Nós temos 4 apresentações, então não vamos ter apresentações à tarde, somente pela manhã, inicia às 9h30. Os outros trabalhos, eles foram inscritos naquela modalidade que é somente o vídeo e o resumo. Então, nós vamos enviar por e-mail para vocês toda essa ficha que vocês viram aí na apresentação, toda a ficha, né, então vai ter, assim, o nome da escola, tudo, o resumo,
né? Então, ali vocês vão fazer a avaliação do resumo. Abaixo vai ter o link do vídeo e os critérios para avaliação do vídeo, né? Então, tudo dentro da mesma ficha. Então, nós vamos tentar organizar isso de acordo com as possibilidades de cada avaliador. Então, o avaliador que tem uma experiência maior na educação infantil, a gente vai priorizar, então, que esse avaliador faça uma avaliação de um trabalho de educação infantil, né? Pensando, então, em todos os critérios que a gente falou aqui, em toda a sensibilidade que a gente tem que ter para fazer a avaliação para cada faixa etária, né? Mas mesmo quem não participou, por exemplo, assim, nunca participou da educação infantil, mas se sente com um olhar para isso, vai avaliar também. Nós ainda vamos fazer esses ajustes, porque agora que nós estamos vendo vocês, né, vendo os avaliadores, alguns, como eu disse antes, não puderam participar, então vão me dar o retorno depois da gravação. Acessou, então tá tranquilo o link. Sim, o link tá ok agora. Tá, entendi. Obrigada, tá? Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? A Rose tá sem energia elétrica. Ai, Rose. Não tem problema, depois eu mando o link de novo se tu não conseguir acessar agora. Nenhuma dúvida, pessoal? Também, se surgir alguma dúvida, porque às vezes a gente sabe que é no processo que surgem as dúvidas, vocês podem mandar para o nosso e-mail, né, que a gente responde. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, a gente fica muito feliz, né, de ter pessoas de vários cantinhos dispostos a nos ajudar, né, na nossa feira, e espero que tenham gostado da nossa explanação, né, sobre como avaliar. Foi uma coisa que o pessoal da comissão fez toda uma pesquisa, trouxe também, assim, a sua experiência nas feiras. Então, a gente valoriza muito, né, o que os professores da nossa rede fazem, e então só tenho a agradecer tanto os meus colegas da comissão, quanto vocês que vieram aqui conversar um pouquinho sobre avaliação em feiras científicas. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, um beijo, e a gente vai se falando por e-mail para fazer as combinações para avaliação, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, um abraço a todos. Obrigada. Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu, Gabriel, e o Fábio Bom dia. mora mais do que eu, tá? Mais longe. Mais ainda, Fábio. O Fábio ainda é mais longe, hein? Ô, Gabriel, eu queria agradecer ao colega aí, mora em Manaus, mora mais próximo, mas assim, eu queria agradecer a coordenação de vocês. Sei que foi com muito carinho que vocês prepararam toda essa informação, eu estou muito feliz aqui de estar participando. Nossa, estou muito entusiasmado com tudo isso que eu estou vendo. E assim, parabéns para toda a coordenação dessa equipe maravilhosa de vocês. E aí, com o nosso colega aqui, próximo aqui de mim, de Manaus, podemos contribuir dentro desse processo, assim como todos os colegas. Né? Fábio, e quando vier a Manaus, aparece aqui na faculdade. Vocês todos estão convidados a conhecer uma faculdade aqui em Manaus, tá? Aqui nós temos uma escola também, com aproximadamente 2.800 alunos. Então, o La Salle aqui tem escola e faculdade no mesmo campus. Todos vocês estão convidados a conhecer aqui nossa estrutura e passar um dia aqui conosco. Quando vier a Manaus, tá bom? Obrigado. Olha que a gente vai, hein, Francisco? A gente vai. Só espera essa pandemia acabar que nós vamos. Seria muito interessante, sim. Como o Fábio mora numa região muito rica também de beleza, de cultura. E o Amazonas não é como muita gente pensa, né? Porque muita gente acha que nós aqui só temos floresta, índio e animal, né? Mata, essas coisas. Não, o Amazonas é rico também em muita cultura e é rico em muita gente que quer sair do anonimato, pessoas que querem fazer uma diferença no mundo todo. Eu moro aqui há 12 anos. Eu não sou amazonense, sou cearense, moro há 12 anos, mas digo para vocês, não vou dizer que é a minha primeira casa, porque o cearense ele nunca foge das suas origens, mas aqui é um lugar maravilhoso para se morar e eu pretendo morar muito tempo aqui ainda, que é maravilhoso. Deixa eu só fazer um comentário aqui que o Francisco colocou, e é muito importante isso, que nós trabalhamos com criança, com estudantes em séries iniciais,
Fundamental 1, 2 e 3, e ensino, aliás, 2, e ensino médio e técnico, nós estamos fazendo um trabalho com resíduo da castanha, nós estamos fazendo uma biblioteca, estamos construindo uma biblioteca com resíduo da castanha. Nós temos essa fábrica de castanha, isso daí surgiu de aluno. Essa ideia era um problema ambiental que nós tínhamos, até porque esse resíduo era jogado na natureza, e ele tem muita acidez. E aí teve uns alunos que nós fazíamos vários projetos, e tivemos a ideia de fazer o bloco estrutural. Nós estamos muito entusiasmados com esse projeto, nós apresentamos na FIC, na Universidade Federal do Amazonas, e nós apresentamos também no STECamp, apresentamos em outros, palestrei inclusive sobre esse tema, em feira internacional, mas assim, a ideia, o impacto que nós estamos gerando, nós professores que amamos a educação, é justamente contribuir nesse processo de iniciação científica. Isso a gente sabe que é importante, né? Nós sabemos que você trabalhar lá na base, principalmente com esses alunos, na iniciação científica, nós estamos estimulando a pesquisa no Brasil, e nós temos excelente pesquisador, e nós temos, assim como excelente pesquisadores e estudantes. Então, fico honrado, inclusive, de receber esse convite do Francisco. Muito obrigado, e mais uma vez, a toda a coordenação, meu agradecimento. Um abraço. E nós ficamos muito felizes em, além, né, de conversar sobre iniciação científica, saber o que cada um está fazendo, né, dentro da sua comunidade educativa. Eu acho que nós vamos ter mais, hein, pessoal da comissão, mais uma roda de conversa sobre iniciação científica. Nós estamos fazendo, vamos para a terceira já, onde a gente convida professores para falar sobre a sua região, como é que acontece, né, as feiras científicas, como é que acontece a iniciação científica. Então, olha, Fábio, Francisco, já vamos conversar para termos mais uma roda de conversa por aí. Temos muito aí a compartilhar conhecimento. Pode contar conosco aqui, tá bom? Tá aí. Então, tá bom. Muito obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada.